Como cristãos, a principal coisa que a maioria de nós deseja é sermos mais constantes em nosso relacionamento com Deus. Porém, o nosso trabalho, responsabilidades e coisas da vida no geral podem acabar interferindo nesse desejo. Então, nesse vídeo eu decidi compartilhar algumas ideias criativas de como você pode passar mais tempo com Deus de forma consistente, até mesmo nos dias corridos. Às vezes você pode achar que a falta da inconsistência é por conta da falta de tempo, por conta de responsabilidades e tarefas que você precisa dar conta, mas o que pode estar influenciando isso é porque você está buscando fazer o seu momento com Deus, ter a sua rotina de devocional muito parecida com o que muitas outras pessoas fazem. Eu mesma já caí no engano de tentar me adaptar a regras que muitas pessoas passam para ter uma rotina de devocional perfeita. Algumas coisas podem até servir como inspiração, mas no final das contas você precisa fazer aquilo que funciona mais para você. E também no momento que você sabe que pode entregar o seu melhor. Para algumas pessoas o momento ideal vai ser de manhã, para outras à noite, mas eu acredito que o mais importante é você colocar isso como prioridade. E a prioridade ela está muito mais relacionada à qualidade do seu relacionamento com Deus, à sinceridade do seu coração, do que necessariamente com o momento que você faz isso, o horário que você faz isso. Pode ser que o seu trabalho seja no período da noite, ou pode ser que você precise acordar muito cedo para pegar o meio de transporte, ou você é mãe e precisa acordar várias vezes durante a noite para poder dar atenção ao seu filho. Então geraria uma culpa desnecessária falar que você precisa acordar às 5 horas da manhã, por exemplo, para poder fazer o seu devocional. Isso seria uma forma de você ignorar a sua fisiologia humana, porque o verdadeiro sacrifício não é você acordar com sono, ler a Bíblia pescando e não absorver nada, mas o sacrifício que realmente agrada a Deus é você oferecer a Ele o seu melhor momento de atenção. Então, se você está mais alerta e focado, seja no período da manhã, da tarde ou da noite, esse é o melhor momento para você entregar a Ele. O mais importante é que você saiba priorizar esse tempo. Então, não importa o horário que você faça isso, mas tenha sim um horário em que você consiga ser consistente todos os dias. Então, além de você ter um momento separado, agora eu vou te mostrar algumas ideias de como você pode passar mais tempo com Deus na sua rotina. E a primeira é a oração silenciosa. Geralmente nós passamos tanto tempo falando e fazendo coisas, mas Deus ele também fala de uma forma suave e mansa. E estar em momento com Deus é uma ótima forma de você se posicionar para ouvir e receber. Porque você estar em silêncio na presença de Deus vai ajudar a você a acalmar a sua mente em relação a tudo que está acontecendo na sua volta e vai permitir com que você volte os seus olhos, os seus ouvidos para Deus, para que você receba aquilo que Ele está querendo falar com você. Eu já tive momentos em que simplesmente ficando em silêncio na presença de Deus, eu senti Ele renovando as minhas forças e derramando paz sobre minha vida. Se você quiser, você pode colocar uma música de fundo de adoração, mas a ideia é você treinar a sua mente para estar em silêncio e esperar para ouvir a voz de Deus, para entender aquilo que Ele está te direcionando. E ainda dentro da ideia da oração silenciosa, outra dica é você ter sempre um versículo em mente para você meditar. Meditação não é sobre você esvaziar a sua mente, mas sim encher ela com a palavra de Deus. Então você escolher um versículo específico e meditar sobre ele, refletir sobre ele, essa meditação ela vai te levar a refletir sobre o caráter de Deus, sobre os seus direcionamentos e deixar com que Deus ele ministre no seu coração. E não se culpe se somente começar a pensar em compromissos que você tem, coisas que você precisa fazer ou resolver. É normal, a nossa mente, ela tende a se distrair, a se dispersar. Mas uma coisa interessante que eu faço de vez em quando é deixar um caderno ou um papel do meu lado e anotar tudo aquilo que está vindo na minha mente, tirar da minha mente as coisas que estão roubando a minha atenção naquele momento e voltar a me concentrar. E a segunda dica é você fazer caminhadas de oração. E essas caminhadas são uma excelente estratégia para você passar mais tempo com Deus, porque você vai se desconectar do ambiente que você está, do lugar que você está, para você ir para um outro lugar onde a sua mente consegue ser renovada. Às vezes nós estamos tão focados e tensos em relação às coisas que acontecem na nossa volta, à nossa agenda específica, que acabamos perdendo a sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E quando você sai para caminhar somente para poder ter mais tempo com Deus, ouvir a voz dele, você fica mais atento ao ambiente e fica mais sensível também a ouvir aquilo que ele está querendo falar. Você pode fazer isso de manhã, talvez no seu intervalo durante o almoço, de noite. Eu já trabalhei em uma empresa que fica relativamente perto da minha casa, cerca de 15 a 20 minutos caminhando, e várias vezes eu voltava para casa caminhando justamente para eu poder ter esse tempo a mais com Deus. Realmente sentia como se Deus estivesse caminhando do meu lado, então eu me sentia extremamente à vontade a abrir meu coração com ele. Então nessas caminhadas você pode ter um momento de oração, de adoração, de agradecimento ou simplesmente ter conversas de abrir o seu coração para ele. Nós servimos um Deus que é sobrenatural e também é onipresente, então não precisamos limitar a forma como nós podemos sentir e experimentar a sua presença. E você não precisa procurar somente um lugar bonito ou perto da natureza. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, ótimo, mas se não tiver também não tem problema. Como eu falei, nosso Deus ele é onipresente. Você pode dar uma volta no seu quarteirão ou até mesmo quando você estiver se deslocando de um lugar para o outro. O mais importante
importante é você desenvolver a consciência da presença de Deus. A terceira forma, que é uma das minhas favoritas, que eu pratico há pelo menos 10 anos, é você escrever para Deus. Essa também é uma excelente estratégia, porque você consegue abrir o seu coração para Deus, expressar aquilo que você está sentindo, as preocupações, expressar sua gratidão, ou simplesmente refletir sobre o seu amor, sobre o seu caráter. Assim como nas caminhadas de oração, aqui você também abre o seu coração, só que de forma escrita. E como eu falei, eu pratico isso há pelo menos 10 anos, eu tenho diversos cadernos que até hoje eu guardo eles. E ainda quando eu volto para reler aquilo que eu escrevi uma vez, é muito legal quando você volta para pegar esses cadernos e se lembra das coisas que Deus falou com você, que você abriu para Deus, das coisas que Ele fez, os testemunhos que você experimentou. Isso é muito bom porque a sua confiança e a sua esperança nele se renova também. Existe um versículo na Bíblia que fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então você escrever tem essas duas vantagens. Além de você estar abrindo o seu coração para Deus, quando você lê de volta as coisas que Ele já fez na sua vida, isso renova a sua esperança. Se você nunca escreveu uma carta para Deus ou nunca teve o costume de escrever assim, eu te recomendo começar a fazer, porque isso é uma das formas de você ter mais intimidade com Deus também. Se você não pode escrever todos os dias, faça isso pelo menos uma vez na semana ou uma vez a cada 2 semanas. Mesmo que seja apenas para você agradecer a Ele. E nós sabemos o poder que a gratidão tem. Ela também é uma forma de adoração. Lá em Salmo 100, no versículo 4, diz: entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. E sim, nós podemos e devemos fazer isso em voz alta, mas quando é só você e Deus no seu secreto, você também pode escrever para Ele. E você pode fazer isso em qualquer momento. Seja no seu intervalo de almoço, talvez no seu devocional, em qualquer momento do seu dia, que você pode fazer isso de forma espontânea e com a sinceridade do seu coração, principalmente, também é interessante. O mais importante, e a minha intenção nesse vídeo, é fazer com que você tire os limites de como você encontra a Deus, porque a consistência, a constância na presença de Deus, ela não precisa ter a mesma aparência todos os dias. O objetivo é você praticar a presença de Deus de forma real, na nossa rotina real. Seja no trabalho, no carro, na faculdade, no silêncio, numa caminhada, escrevendo, em pequenos momentos do seu dia. E Deus, ele não está preso a um formato. A constância é sobre você estar voltando sempre à presença de Deus, mesmo que em diferentes fases do seu dia ou da sua vida. E muito disso começa com a postura do nosso coração. Algo que eu tenho orado é para que Deus, ele me dê mais anseio pela presença dele, para que eu deseje mais a presença dele do que outras coisas. Porque nós somos tão viciados em querer outras coisas, nós somos viciados em redes sociais, na opinião das pessoas, no entretenimento, produtividade excessiva, mas precisamos pedir para que o nosso coração também deseje mais a presença dele, para que a gente possa ter fome e sede dessa presença. Porque quando o seu coração muda, a forma como você usa o seu tempo também muda. Existe uma frase que diz que nós sempre encontraremos tempo para aquilo que realmente queremos. E eu quero mais a presença de Deus, e eu sei que você também quer. Mas quando você ora e pede para Deus essa mudança no seu coração, você começa a se tornar mais consistente na presença dele no seu dia a dia. Algumas formas de você se conectar com Deus no seu dia a dia. Existe mais alguma forma que você faz que talvez outras pessoas não conheçam e que te ajuda a conectar com Deus? Me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E isso pode também ajudar outras pessoas. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Também quero te convidar a seguir o perfil da comunidade Academia Legado, lá no Instagram, onde eu compartilho conteúdos sobre crescimento espiritual, mentalidade, disciplina, propósito e desenvolvimento pessoal à luz da Palavra de Deus. E é claro, se inscreve aqui no canal, porque nós temos conteúdos novos toda semana. Muito obrigada por estar aqui comigo, Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo.